Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre como é feita a escolha das cores para o casamento. Hoje seria o nosso dia do nosso encontro presencial na casinha de Mini Wed da Decor Bella. Nós criamos um cronograma de encontros até novembro. Como que foi criado esse cronograma de encontros? Então, eu analisei várias situações que a gente vivencia. Em 7 anos de Lucas do Rio Verde, de trabalho, eu vivi várias situações com noivas. Então, assim, eu percebi algumas necessidades de esclarecimento, de informação, que são importantes para a noiva ter antes dela começar. Tá? Antes dela começar o planejamento dela. Ou assim, ó, eu já tô com a data marcada, ou eu não tô com a data marcada. Esses conteúdos, eles vão te ajudar a ser uma noiva mais esclarecida, vão te ajudar a diminuir os problemas durante o processo do casamento. Não que os seus problemas vão ser todos resolvidos, não existe isso. Você vai ter vários problemas que você vai ter que saber como lidar. Tá? Então, assim, vários imprevistos, não é uma coisa romântica que vai acontecer, não. Tem várias situações que você vai ter que se adequando, mas esse processo de organizar uma festa para casamento, ele não pode ser uma coisa, assim, chata, desgastante, tem que ser uma coisa prazerosa e que no final dê tudo certo e que você saia feliz e que você fique alegre, porque é essa a intenção, é celebrar a vida, não é estressar a vida. Essa é a intenção quando você pensa em fazer uma festa, tá? Então, o tema principal desse encontro é planejamento financeiro, tá? Por que planejamento financeiro? Nós convidamos a Nádia Formigoni, do Cerimonial do Sorriso, para ela esclarecer a importância do planejamento. Noivas que não se planejam financeiramente para investir no seu casamento tendem a sofrer um pouquinho durante o processo. Então, se você escutar a palestra dela, a orientação dela, você vai ser antenado das coisas que você precisa. Ah, Maline, mas eu não tenho data, eu só tô namorando. Não importa, daqui a pouco você vai casar, né? Então, essas informações vão te ajudar. Então, eu vou falar sobre a escolha das cores. Como que nós, da Decor Bella, chegamos à escolha final das cores. Então, primeiro eu quero dizer que cada noiva é única. Cada projeto é único, tem os projetos que são mais completos, tem os projetos que são mais reduzidos, tudo isso depende de quanto você vai investir na sua decoração, tá? Então, alguns projetos exigem mais tempo de montagem, alguns projetos exigem menos tempo de montagem, então tem todo um processo por trás disso. Mas enfim, eu preparei esse conteúdo, olha aqui, ó. Tem mais folhas aqui atrás. Então, assim, fiz várias anotações, observei bem. E eu espero que esse conteúdo ajude você a chegar a uma conclusão melhor, tá? Então, assim, quando a noiva chega na Decor Bella Decorações, o que a gente faz para chegar na cor? Então, assim, ó, tem vários tipos de noivas. Tem algumas noivas que elas chegam lá com o celular, assim, carregadinho, pesado, de fotos, tá? Isso é muito bom. Se você vai olhando lá na internet, tá lá rodando no Instagram, no Face, se você vai gostando de alguma coisa, vai salvando tudo. E quando você vai pro teu decorador, você fala assim, ó, eu tenho essas referências aqui, tá? E o teu decorador vai olhar e essa pesquisa de referência do que você gosta, qual é o estilo de noiva, eu não vou precisar fazer, porque você já me deu essa pesquisa pronta. Tá? Então, assim, ó, quanto mais eu converso com você, minha noiva, quanto mais eu conheço você, mais elementos eu tenho para criar um projeto da sua decoração mais assertivo, tá? E quando você me traz todas essas informações, bora lá trabalhar. O negócio tá cada vez mais alinhado, tá? Então, assim, algumas noivas já trazem essas referências, outras noivas não trazem. Principalmente as noivas, assim, tem gente que gosta de decoração, que, tipo assim, sonha, fica pensando todos os detalhes, e tem gente que não tem muita afinidade com isso. Então, tem vários tipos de pessoas, tá? Trazendo o celular ou não trazendo cheio de fotos, tendo referências e não, a gente tenta fazer esse processo de reconhecer o que essa noiva quer. Tá? Então a gente procura entender se ela tem uma cor da infância dela que ela gostaria, se tem alguma cor que tem algum significado. Eu tento entender a personalidade do casal, se tem algo que tenha ligação com eles. Então esse é o primeiro caminho, tá? Depois tem um outro processo que eu faço com os clientes, que é dar uma volta na locadora.
tá? Nós temos uma locadora de objetos para festas que fica no Menino Deus, então a gente dá uma volta nessa locadora. Essa locadora, ela foi organizada em que formato? Nós temos a primeira sala dela, que ela tem peças nas cores rosa e nas cores branca. Então, assim, são acessórios decorativos. Então, você olha lá, você vai vendo o que você gosta, depois você vai para uma sala que ela é na cor verde e na cor azul. Depois você vai para uma sala que tem várias peças rústicas. Tem coisas de balaio, tem coisas de cipó, tem coisas de madeira, tem coisas de trigo, de juta, de tudo que você pensar na área rústica. Depois a gente vai para uma salinha que tem várias peças na tonalidade preto, prata, espelhado e colorido. Então você vai olhar, vai vendo o que você gosta de uma lanterna, você gosta de um prato de doce espelhado, um prato de doce de 3 andares, um prato de doce de 1 andar, um prato pequeno, um prato grande. E você vai olhando tudo aquilo ali para a composição da tua decoração. Depois você vai para um outro espaço que tem peças dourado, vermelho e amarelo. E depois você vai para o nosso setor de toalhas. No setor de toalhas, você vai encontrar tecidos de parede, toalhas sobre toalhas, toalhas para tampão de 8, de 6, de 8, de 12 lugares. Então todos os tecidos eles estão ali, e os guardanapos também. Você dando uma volta na locadora, você já consegue mais ou menos achar o que você tá gostando, o que você se identifica. Nas toalhas, geralmente as noivas se acham nas toalhas, tá? E eu gosto também bastante de trabalhar a partir das toalhas. Cada decorador tem um perfil, um formato de trabalhar que não tem certo e não tem errado. Tem um jeito da pessoa. Cada um dá identidade para o seu negócio do jeito que quer. Então tem decoradores que começam pelas flores, tem decoradores que começam pelo mobiliário, tem decoradores que começam pelas toalhas, tem decoradores que começam por isso, por aquilo. Enfim, o importante é ter a decoração e acertar a cor da noiva, tá? Então esse é o processo. Outro formato também é a cor do ano. A Pantone é uma empresa de cores, que ela atua mais nessa área, quem utiliza bastante arquitetos, designers, enfim, mas o que ela faz? Todos os anos, em novembro, acho que dezembro, ela lança uma cor do ano, e essa cor, ela é utilizada por várias empresas de vários segmentos para definir a paleta de criação de peças, de lançamentos, e essa cor fica o ano inteiro permeando vários setores, tá? Então, por exemplo, eu vou casar com a cor desse ano. Esse ano acho que é um azul mais escuro, assim. Não tenho, mas eu acho que é isso mesmo. Então você pode escolher essa cor se tem a ver com você, não porque é a cor do ano que você tem que fazer, mas que tem a ver com a sua história de vida, tá? Outra coisa tem a questão da tendência. O que é uma tendência? A tendência é um movimento, é uma inclinação, é um famoso que casou lá, não sei aonde, e você gostou muito, e você, todo mundo tá fazendo aquilo lá, e você também gostou, tem a ver com você, beleza, vai, segue esse caminho, certo? Então, tem todos esses pontos que eu já situei. Outro formato de escolher as cores é utilizando o círculo cromático ou a roda de cores. É um instrumento utilizado bastante por designers para chegar uma paleta de cores, tá? Então, assim, trabalhas com as cores primárias, secundárias e terciárias, faz combinações monocromáticas, analógicas, faz combinações de alta saturação, de baixa saturação, e você vai chegando. Eu acho muito interessante utilizar o círculo cromático, mas é uma coisa assim que eu tô me aprofundando, eu tô estudando até para mim gerar um conteúdo sobre isso, porque é um assunto assim um pouco complexo, mas bem atrativo e muito, eu acho assim que vai ser muito tranquilo trabalhar com esse círculo cromático também. Então é uma das possibilidades. Alguns decoradores utilizam, outros não, tá? Outra situação é a questão da psicologia das cores. Tá? Então, a psicologia das cores, você sabe assim, que cada cor tem um significado, né? Culturalmente, se você falar o nome de uma cor, já te remete a alguma coisa, já tem um sentimento, já tem um significado. As flores também têm um significado. Então, tem gente que prioriza, que valoriza muito isso. Tem outros que não muito. Isso depende de você.
tá? Eu, particularmente, gosto muito de cores, eu acho, assim, cores fantásticas, eu acho que cor é vida. Quando você olha para a natureza, quando você olha para uma borboleta, quando você olha para uma folha, quando você, por exemplo, assim, eu vou no sítio, eu olho um tronco, eu olho o pôr do sol, eu olho essas coisas, assim, não tem explicação. Não tem explicação. A gente recria cores, enfim. Mas assim, quando se aproxima da natureza, você vê a beleza das cores, é fantástico. A mesma coisa quando você trabalha com flor natural e flor permanente. Nós trabalhamos nos dois formatos, tá? Na locadora a gente tem arranjos com flores permanentes de alta qualidade. E nós temos também, nos eventos a gente trabalha com flores naturais. Quando você recebe na loja as flores naturais, gente, não tem explicação. Flor natural, ela é fantástica. Você fica olhando e assim, eu sou apaixonada. Então, quando chega um pacote de rosas, você começa a olhar aquilo ali, ó, gente, a gente faz foto, faz vídeo, mas não é como você olhar aquilo ali, tá? Então, assim, ó, é obra do Criador, tá? Não sei o que você acredita, mas assim, pra mim é obra do Criador e ponto final, não tem explicação. Então, tem a questão da psicologia das cores. Quando, por exemplo, eu falo em preto, o que vem à tua cabeça? Luto. Culturalmente, né? Quando eu falo pra você verde, o que vem na tua cabeça? Esperança? Qual que é o significado? Quando eu falo pra você vermelho, sangue, atenção. Enfim, então assim, nós temos todas as cores, cada cor, se eu falar o nome dela, ela vai ter um significado, e a psicologia das cores trabalha isso, qual que é o efeito dessa cor na nossa mente, as reações, tá? Isso tá muito ligado na criação, por exemplo, da logo de uma empresa, por que você cria com vermelho, não se cria com azul, não se cria com isso, então isso tem uma ligação muito interessante também, né? Mas assim, ó, por exemplo, quando você tá dirigindo, você chega numa esquina, lá na esquina tem uma placa de pare. Essa placa, ela tá escrito pare e ela tem que cores na placa? Tem um rosa, tem um preto, tem um roxo ou ela tem um vermelho? Não, ela tem um vermelho, porque o vermelho, ele tá remetendo à atenção. Tá? Então tem toda essa lógica, e quando a gente utiliza essas cores, a gente tem que ter cuidado, que tem a cor primária, né? A primeira cor da decoração, a segunda cor, a terceira, e você tem que ter cuidado para que essa cor, por exemplo, eu tô usando um vermelho, que ela não tome conta de toda a decoração, e quando os convidados cheguem, eles olham aquela decoração e fica aquela coisa pesada, aquela coisa assim, que afoga os convidados. Tá? Então, assim, você tem que colocar pequenos detalhes, e tudo isso é responsabilidade de quem? Do decorador, pensar, planejar nos detalhes. Bom, a minha decoração vai ser branco, vai ser, vamos dizer, branco, marsala e rosé, que é os mood board que a gente criou, que a gente vai estar falando depois. Essas três cores. O que vai ser rosé, o que vai ser marsala e o que vai ser branco. Eu não vou colocar toda a decoração marsala, eu vou colocar detalhes nas toalhas, ou algumas toalhas, ou os arranjos. Eu não vou colocar tudo rosé, eu não vou colocar tudo marsala. Então, assim, essas combinações eu vou ter que cuidar. Tem coisas que é um detalhe do guardanapo, o detalhe na flor, o detalhe no topo do bolo. Então, assim, essa combinação, para não criar aquela coisa pesada, aquela coisa desconfortável ao olhar, é o decorador que vai fazer. Tá? Então você precisa confiar no seu decorador, você está entregando um projeto para ele e você precisa conversar e alinhar certas informações. Comunicação é uma das coisas, comunicação e afinidade é muito interessante. Você precisa ter afinidade, você tem que ter, eu usaria outro termo, você tem que ter amizade com o teu decorador. Você tem que se sentir bem. Porque se você ficar meio retraída, você não vai se aproximar, você não vai falar. Então, assim, essa linguagem, essa comunicação clara precisa ter. Porque senão eu não vou te conhecer e eu não vou saber o que tá passando na tua cabeça. Porque você, na sua mente, você tem várias referências de decoração. Eu, Aline, tenho outras referências. Por quê? Porque eu venho estudando, eu venho me formando, eu venho indo participando de feiras, de congressos, eu venho estudando. Eu me alimento de decoração todos os dias.
É através de palestras, é através de lives, é através de imagens, é através de foto, de vídeo. Então, a minha mente pensa decoração diferente da tua. Se eu falar pra você um arranjo P, o que tu pensa? O que é um P pra você? Que tamanho que é o P? Se eu falar pra você um arranjo M, G e GG, o que é um arranjo GG pra você? Então, assim, isso é importante você saber, porque às vezes você vai fazer um orçamento lá e tá escrito assim, você tá contratando 10 arranjos, mas quais são os tamanhos dos arranjos? Tá? Então, assim, essas informações, elas serão esclarecidas durante o processo, você vai entendendo todo esse processo de decoração, certo? Então, assim, falamos sobre a psicologia das cores, vamos só retomar aqui tudo que a gente falou, pra ver se ficou claro isso pra vocês. Então, nós falamos primeiro da referência da noiva, né? Que ou você já tem, ou você vem com o celular cheio de fotos, que ajuda nós a pensar a tua cor. Segundo, a escolha das peças, dá uma voltinha lá na locadora, enfim, no nosso ambiente, você vê o material, tá? Então, te ajuda a escolher a cor. O outro, nós falamos sobre a cor do ano, né? Nós falamos sobre tendência, sobre as tendências. Nós falamos sobre a escolha através do círculo cromático ou a roda de cores. Nós falamos sobre a psicologia das cores e também tem sobre as estações do ano. Então, conforme a estação, eu vou escolher a paleta de cores. Por exemplo, verão, vou casar no verão. Bem que aqui na nossa região, né, a gente não tem as 4 estações bem definidas. O nosso inverno não tem neve, não tem frio. Então, assim, é meio complexo e pelas estações, tá? Mas, por exemplo, vou casar na primavera, então vou escolher uma paleta mais clara, uma paleta mais colorida, mais viva, né? Então tem esse formato também. Bom, o conteúdo que eu preparei sobre a escolha das cores, sobre como chegar a paleta ideal para você é esse. Esse é o primeiro vídeo. E agora eu vou ter outros vídeos. Eu vou falar sobre o mood board, painel semântico, né? Como que a gente faz essa escolha. Então, assim, ó, presta atenção que nós vamos postar esse conteúdo e breve você vai ter mais um e várias outras dicas para você estar chegando à definição dessa paleta. Então, espero que tenha ajudado. Eu sou a Aline da Decor Bela Decorações e fica aí com a gente que você vai obter mais informações sobre a cor pro seu casamento e para você não errar também.